conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a nossa ilustre doutora Luanda Pires, secretária-geral da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Bom dia a todos, todas e todos. É com muita alegria que a gente começa esse 12º dia do nosso 4º Congresso Internacional de Direito da Diversidade, começando agora, essa quarta-feira, no nosso eixo azul, sobre direitos LGBTI+, do reconhecimento ao acesso, com essa mesa estrelada, cheia de gente que está morrendo de saudade, para a gente conversar um pouco sobre a longevidade das pessoas LGBTQIAP+, e a necessidade de combate ao idadismo. Hoje nós conversaremos com a Sônia Cici, com Jordan Lessa, com Wagner de Oliveira, com Adriana Biel, com Milton Roberto, com Pedro Paulo Samarco, com a mediação da nossa querida Gláucia Avelar, que é coordenadora do Núcleo de Famílias da Comissão da Diversidade Sexual daqui da OAB São Paulo. Gláucia, sem muitas delongas, a fala é sua. Boa mesa a todos, todas e todos. Vou falar aqui agora com o Jordan, que também é um homem trans e transicionou na fase adulta. Eu não tenho a ideia do quanto ele tenha sofrido para fazer a transição, porque quando ele faz essa transição, ele já era guarda municipal do estado do Rio de Janeiro. Então, ele vai contar um pouquinho para a gente sobre isso, como é ser pai, avô, guarda municipal, transicionar na fase adulta e como é estar envelhecendo também. Jordan, com você, a palavra aí, 10 minutinhos para contar sobre você um pouco. Obrigada. Vamos lá. Obrigado pelo convite. Sônia, é um prazer, uma honra abrir o dia de hoje te ouvindo e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade enorme falar depois de você. Assim, como é que é transicionar? Eu tinha me preparado para falar, né, quando entraram em contato comigo me convidando para falar sobre o idadismo. E aí eu fiquei pensando, mas o que é o idadismo para uma pessoa trans? Porque até bem pouco tempo, raríssimos entre nós ultrapassavam a barreira dos 35 anos. Né? Como a Glaucia lembrou, é o país que mais mata LGBTs no mundo, mais do que uma guerra. E assim, chegaram aos 54 anos, acabei de fazer agora no último dia 12, aos 65, como a Sônia, é ultrapassar muita barreira, é ultrapassar muito preconceito. Então, o idadismo, eu até então não tinha conhecimento dessa expressão, porque simplesmente não era uma coisa que me preocupava. A gente já lida diariamente com tanto preconceito que o da idade é o que menos afeta a gente, né? Porque a gente tem que estar lidando para ir numa padaria comprar pão. A gente tem que estar lutando para chegar vivo no final do dia. E quando eu falo a gente, eu me coloco e reconheço meu lugar como homem, uma leitura social masculina, um homem branco, um homem que é servidor público, um homem que é fora da curva da maioria da população ter. Tanto homens trans, mulheres trans e as travestis. E os homens trans masculinos. E esse lugar de privilégio é o que eu falo sempre, a gente tem que saber para que ele serve. Então, quando eu estou aqui diante de vocês, e sabe-se lá quantas outras milhares de pessoas irão nos assistir, eu não estou sozinho. A gente precisa lembrar de que população a gente está falando. A gente está falando da travesti negra periférica da Baixada Fluminense, da favela, do homem transnegro que deixa de ser um objeto de fetiche para ser uma ameaça social. E essas pessoas não têm esses espaços para poderem estar se expressando, para poder falar. Quando a gente fala em envelhecimento, eu tinha relatado aqui que ao chegar aos 50 anos e hoje ter esse lugar de privilégio não foi nada fácil. Algumas pessoas já conhecem um pouco da minha história e sabem que eu passei por todo tipo de violência numa leitura social feminina, tudo aquilo que o machismo tem de pior para infringir ao gênero feminino, indo da expulsão de casa, vivência nas ruas, internação em 2 manicômios, uma internação, o que hoje a gente conhece como centro socioeducativo, e ao estupro corretivo. Né? Sempre bom lembrar que as pessoas dizem coletivo e não é. O corretivo é aquele que o algoz ataca uma vítima dizendo para ela que aquele ato vai fazer a pessoa mudar a sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero, porque ele falta, no meu caso foi o que eu ouvi, um homem de verdade para me fazer ser uma mulher de verdade. E dessa violência eu gestei uma criança, optei por não abortar por questões pessoais, e hoje eu sou pai e sou avô. Porque
eu consegui, de alguma forma, superar essa situação e possibilitar que essas duas novas histórias acontecessem hoje. Meu filho hoje tem uma família constituída, está casado, está com 37 anos, meu neto está com 3 anos, e por eles também é que eu continuo nessa luta, né? Algumas pessoas falam assim, Jordan, por que você continua dando a cara? Por que você continua fazendo o que você está fazendo? Por uma razão muito simples, como a Sônia também disse. Se eu estou aqui hoje, é porque antes de mim muitos outros estiveram. E o nosso papel é colher os frutos que eles deixaram para a gente, plantar as sementes de novo, para que outros que estão por vir colham esses frutos, plantem sementes novamente, até que um dia isso não seja mais necessário ser feito. E quando eu falo nisso, eu gostaria de deixar aqui uma homenagem. Todos os lugares que eu vou, eu faço uma deferência fraternal e de muito carinho, muito sincera, a João W. Neri, que foi o homem que me possibilitou, aos 48 anos de idade, me reconhecer a pessoa que eu sou hoje. Então, João W. Neri presente sempre. Quando a gente fala do envelhecimento, depois de tudo que a Sônia disse, eu fiquei pensando, como é que é uma pessoa sofrer esse tipo de preconceito, por exemplo, no trabalho? Uma pessoa trans tem uma dificuldade enorme para ter um trabalho formal. Pouquíssimos de nós têm essa oportunidade. Talvez essa dor de sentir o preconceito no trabalho seja sentida justamente pelos profissionais do sexo. Que a idade chega, o desprezo aumenta, o dinheiro acaba e a assistência do governo, a assistência de qualquer lado, nunca aparece. Em quais lugares que as pessoas têm o direito de envelhecer se ao longo da vida todos os outros direitos nos foram negados? Quando a gente fala num aspecto do LGBT, e como a Sônia bem lembrou, nas casas de acolhimento, eu fiz uma reportagem há pouco tempo onde eu dizia, uma pessoa LGBT, ela se vê obrigada a deixar o cabelo crescer ou cortar o cabelo, deixar de usar as roupas que usou a vida inteira para se identificar no gênero que quis, no caso das travestis, das mulheres, das travestis e das lésbicas, e dos gays, deixa de ter as unhas compridas, de usar esmalte, de usar o batom, guarda-maquiagem, para poder ser acolhido numa casa para idosos, porque a casa não é preparada para acolher a população LGBT. Da mesma forma, infelizmente, isso acontece quando ela se vê numa idade mais avançada, adoecida, e tem que aceitar voltar para aquela casa da família que quando essa pessoa era mais nova, com certeza ela também sofreu violências, porque o primeiro lugar onde nós somos expulsos é a casa da própria família, e essa pessoa se vê obrigada a pedir para voltar, para pedir para ser acolhida. Ela volta sim, desde que ela deixe de ser quem ela é. E aí ela se cala, ela se silencia, ela entra em depressão. As pessoas usufruem de qualquer benefício que ela possa ter, de uma aposentadoria, do cartão do banco, qualquer coisa assim. É quase uma situação de cárcere que essa pessoa mais velha, LGBT, é obrigada a enfrentar. E a pessoa trans? Como é que faz uma pessoa trans? Nós não temos como voltar, né? Como as pessoas gostam de dizer, e eu tenho muito cuidado com essa expressão do armário, uma pessoa trans não tem armário para voltar. Eu não posso deixar de ser o Jordan de hoje para amanhã. Eu não tenho como precisar de algum lugar de acolhimento e pedir essa volta. Então as pessoas precisam, os lugares para nos receber precisam estar preparados. Como bem lembrou a Sônia e a Gláucia, o Eternamente Sou realmente deu um pontapé inicial numa pauta muito importante. Dentro do próprio movimento LGBT, existe sim uma grande discriminação. Eu me encontro no meio do caminho, né? 54 anos, eu ainda não estou lá, mas também não estou mais jovem. E aí eu fico nesse meio do caminho. E eu sinto que em alguns espaços, não, o Jordan já é chato demais, polêmico demais, é melhor a gente não chamar. Eles não conseguem perceber que o que a gente está falando é para tentar reduzir dano, para evitar que de alguma forma, principalmente os homens trans, que é a história mais recente, passem pelo que nós tivemos que passar. Como eu disse, até os 48 anos de idade, eu sofri muita coisa. Principalmente o não lugar, o não saber quem eu era. Isso eu acho que é o que mais dói. Porque algumas pessoas acham que quando a gente se reconhece trans e assume essa postura, ok, o preconceito acabou. Não, o preconceito continua aí. A diferença é que agora a gente sabe o nosso lugar e de onde que a gente enfrenta o preconceito. E antes a gente não sabia. Dentro da Guarda Municipal, eu tenho 23 anos de guarda. E eu passei muitos anos adoecido dentro do trabalho, por não saber o meu lugar. A chegar ao ponto de usar o vestiário para tomar um banho
e uma das colegas de trabalho reclamar com o comandante porque eu estava usando o banheiro para tomar um banho e ela se sentia incomodada com a minha presença. E eu ficava assim, mas como? Aonde que eu vou tomar banho se eu não for no vestiário feminino? Até então eu nunca tinha ouvido a palavra transexualidade. Então eu ficava num não lugar. Eu não conhecia ninguém igual a mim, eu não conhecia nada a respeito de transexualidade, até que em 2013 eu conheço o João Nery numa palestra dele, e aí a importância, né, da representatividade. Hoje eu vejo alguns meninos mais novos tendo como representante outras pessoas que são midiáticas, que são famosas, mas essas pessoas também, para serem quem elas são, usaram, mesmo que sem saber, daquela sementinha que foi plantada por um João Nery lá na década de 70, que foi o primeiro homem trans brasileiro a ser operado, que perdeu a sua categoria como psicólogo, a sua profissão como psicólogo, para poder ser quem ele era numa época em que a gente não tinha 0,01% dos poucos direitos que nós temos hoje. Então essas pessoas foram fundamentais para a gente estar aqui e a gente procura fazer o mesmo papel, de fazer uma redução de danos, de fazer uma mudança para os que estão por vir, para os que já estão aí, para que eles entendam esse contexto todo que a gente vive, essa conjuntura toda que a gente vive. No meu último livro, Missão Vencer, eu falo sobre isso. Eu começo contextualizando por que eu vivi tanta violência na infância e na adolescência. Como é que era a nossa Constituição naquela época? Por falar em Constituição, eu baixei e li a Constituição da, da orientação que vocês fizeram, a Constituição LGBT, e aí eu me dei conta das violências que eu passei, né? Porque na infância a violência psicológica e a agressão, na juventude a violência sexual e o homicídio, e eu digo homicídio porque muitos de nós, quando têm ideações suicidas, é para se libertar de uma dor provocada pelo preconceito. Então esse preconceito é ele que enfia a faca e aperta o gatilho. A gente não pensa nisso simplesmente por pensar, mas porque somos obrigados a fazer. Então eu não vejo isso como um suicídio. E a injúria, a difamação e a violência institucional já na idade adulta. Tem tudo ali no trabalho que vocês fizeram. E aí eu queria terminar. Como é que a gente pode efetivamente fazer para que uma pessoa trans tenha um envelhecimento saudável? Bom, eu acho que a gente pode fazer duas coisas. Primeiro, nós somos muitos e nós precisamos ser incluídos nas estatísticas do IBGE. Enquanto nós não conseguimos nos identificar nas estatísticas do IBGE como pessoas trans, a Sônia com as especificidades dela enquanto uma travesti, uma mulher trans, eu com as minhas especificidades enquanto um homem trans, outros meninos e meninas da mesma forma, nós nunca teremos uma política pública efetivamente voltada para a nossa população. Porque a gente não faz parte de estatística nenhuma. Nós não existimos, apesar de estarmos na letra fria de muitas leis por aí, mas verdadeiramente nós não existimos. Então eu acho que essa seria a primeira mudança. E a outra mudança, que eu também já fiz uma proposta aqui no Rio de Janeiro, é a mudança do Estatuto do Idoso. Porque o que tem lá para contemplar uma pessoa trans? Tem o geralzão. E como a Sônia falou, alguém perguntou para a gente o que era necessário, né? Então eu acho que seriam duas coisas muito importantes para a gente fazer. E eu deixo sobre o Idadinho uma reflexão sobre o investimento de pessoas trans que precisa ser pensada. Né, me revelo lésbica com 23 anos, mas sempre me senti diferente das outras crianças. Então eu fui uma criança LGBT. Hoje a gente está envelhecendo, a gente está chegando num momento que a gente tem que pensar nisso. Nós, mulheres lésbicas, temos dificuldades também de políticas públicas, principalmente na saúde, porque, enfim, tem aí uma série de preconceitos. As mulheres trans sofrem preconceito na saúde, também os homens trans, e a gente precisa mudar tudo isso. Então eu concordo sim que a gente precisa colocar no IBGE quem são, como que a gente se identifica, quem são essas pessoas e para quê, por que elas existem, elas estão envelhecendo, elas precisam de cuidado de todos os setores. E nós, enquanto sociedade, precisamos mudar isso. Então agora eu vou chamar para a gente... Glaucia, antes de você chamar nosso próximo convidado, só quebrando o protocolo aqui um pouquinho, aproveitando que o Jordan trouxe e citou a Constituição do Orgulho, que foi esse trabalho incrível desenvolvido pela comissão, né, onde com auxílio aí
da Sunset DDD, já ganhou vários prêmios. Essa Constituição onde nós pintamos com as cores da bandeira do orgulho, orgulho os nossos direitos, para orgulho nunca mais significar medo. Aproveitando o que o Jordan trouxe na fala dele, eu quero contar para vocês que essa semana a gente vai lançar a 2ª edição da Constituição do Orgulho. Nós faremos uma campanha para que a ideia da Constituição do Orgulho fosse que ela fosse feita, fossem feitos apenas os downloads para que todos, todas e todos tenham acesso, né, simples e sem custo nenhum. Mas ela ficou tão linda, tão bonita, que depois de muitos pedidos, a gente vai colocar à venda e será lançada essa semana. Então, quem está nos assistindo, a todos que já conhecem a Constituição do Orgulho, quem não conhece, busque nas redes sociais, façam download e a gente vai lançar aqui no Congresso o link para compra dos exemplares para quem tiver interesse, tá bom? Beijo. Volto a falar a vocês.